Palavra fiel e verdadeira, com o pastor Gleidstone Rothschild. Gálatas 5:22 diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tendo lido esse texto, nós iremos dar continuidade aqui então àquilo que já temos tratado e já passamos aqui por sete manifestações do fruto do Espírito, iniciando lá com amor e na última semana falamos sobre a bondade. E em cada mensagem dessa, a cada virtude do Espírito ou do fruto do Espírito que falamos, haja vista, é bom lembrarmos que não são 9 frutos, mas é um fruto que manifesta-se com 9 virtudes. E a cada virtude dessa, eu tenho procurado falar aos irmãos que nós precisamos praticar isso aqui. Haja vista, estamos falando sobre vida cristã frutífera. A vida cristã é evidenciada pelos seus frutos. A vida cristã é evidenciada pela transformação que Deus realiza em nós através da obra de salvação, mediante a atuação da palavra e do Espírito Santo em nossa vida. Vida cristã é uma vida de frutos, é uma vida que vive aquilo que Deus determinou. E hoje vamos falar sobre mansidão, a força domada pelo Espírito. A força domada pelo Espírito. Em primeiro lugar, o que é mansidão? O que é mansidão? Mansidão é quando a nossa força é controlada. Nós vemos o exemplo da palavra, que até foi lida aqui, a respeito da tempestade. Jesus entra com os discípulos no lago e as águas estão calmas. De repente, vem uma tempestade, o vento agita as águas, a força da natureza vem contra o barco e então Jesus, despertado, controla aquela tempestade. Logo, as águas voltam a ficarem mansas. E mansidão é quando nós dominamos a nossa força. Jesus disse em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando Paulo escreve o termo mansidão, e ele escreve lá no grego, esse termo descreve alguém que é gentil, que é brando, sem arrogância, mas não é passivo nem omisso. Por quê? Porque a mansidão não torna uma pessoa passiva com o erro. Aquela pessoa é mansa, ele é tolerante, ele tolera o erro. Não, não é isso. Isso não é ser manso. Ser manso é você ter postura, mas controlar-se para não agir com arrogância, com ignorância no sentido, não no sentido de ignorar os fatos somente, mas no sentido daquela pessoa rude, que não sabe responder, que é ríspida, enfim. Agora, quando falamos sobre o que é mansidão, é necessário que a gente cite aqui algo muito importante. Existem coisas na Bíblia que a gente entende muito bem,
mas parece que por entendermos bem e por sabermos explicar bem, achamos que dominamos. Nem tudo o que entendemos bem praticamos. E é bem verdade que existem textos na Bíblia que as pessoas entendem bem, mas não praticam. E mansidão é uma das coisas que podemos entender tudo sobre mansidão, mas se não houver a prática, de nada adianta. Nós não podemos, irmãos, nos perder em meio ao conhecimento. O conhecimento é bom, o conhecimento é importante, o estudo é essencial, mas o que temos visto ultimamente é uma crescente de pessoas que sabem definir termos no hebraico, no grego, no aramaico, conhece muito bem, mas não pratica. E é claro que, como pastor, professor, alguém que ensina, eu sei que isso é importante, mas mais importante do que conhecer algo a fundo é praticar, é exercer aquilo que as Escrituras estão ordenando, aquilo que está como uma ordem para nós vivermos a nossa vida cristã. Então, nós precisamos praticar. Eu creio que mais bem-aventurado é alguém que tem pouco conhecimento, mas pratica a piedade, vive dentro daquilo que Jesus ordena nas Escrituras, do que alguém que conhece os termos teológicos, conhece a etimologia das palavras, mas não vive aquilo que conhece. Isso é um grande problema. Então, nessa noite, o que eu quero trazer para vocês é uma palavra mais prática, porque a mansidão é algo que nós devemos usar no nosso dia a dia, na nossa convivência, no nosso convívio, seja onde for, na nossa prática de vida cristã. Agora, quando se trata de mansidão, quem que é o maior exemplo de mansidão? É claro que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus fala em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Veja só, o que Jesus está falando, aprenda de mim, que sou manso. Olha a mansidão aqui. Jesus é o exemplo de mansidão a ser seguido. Nós temos no Antigo Testamento um grande exemplo, Moisés. Mas como todo ser humano, Moisés um dia perdeu a calma. E quando pressionado pelos israelitas, ele desobedece a Deus. Quando Deus disse, fala a rocha, e ela dará água. Ele pega do seu bordão e bate na rocha e diz, porventura não tiramos água disso aqui? Parafraseando o que ele disse. Veja que até mesmo Moisés, em algum momento, ele perdeu a calma. Mas ele é um exemplo de mansidão. O homem lidava com, pelo menos, 600 mil homens adultos, casados, que estavam prontos para ir à guerra. Fora as famílias desses homens. Moisés foi um grande exemplo. Mas o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus é alguém que, quando vem, ele age com mansidão. E como já dissemos aqui, Jesus disse que bem-aventurados são os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Lá nas bem-aventuranças, Jesus deixa isso claro. E depois ele diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar descanso para
a alma de vocês, para as vossas almas. Vocês vão encontrar. Veja que Jesus não está dizendo: aprendam de mim, que sou poderoso para curar. Aprendam de mim, que sou poderoso para fazer milagres. É claro que Jesus nos ensina tudo isso. Mas nada disso vale a pena se não tiver mansidão. Nós vemos que mesmo sendo o Rei dos Reis, Jesus agiu com mansidão. Mateus 21:5 é dito: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento. Veja só, Jesus é rei. Jesus é aquele que estava prometido nas Escrituras. E ele vem, tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. Mas como é que ele se apresenta? Manso. Ele vem em mansidão. Jesus é o nosso maior exemplo. Sua mansidão é exemplo para todos nós. E quebra aqui alguns paradigmas também. Algumas pessoas colocam determinadas exigências sobre pessoas por causa da mansidão. Vejamos que Jesus é o maior exemplo de mansidão, mas isso não impediu ele de corrigir, de confrontar e de ensinar com autoridade. Jesus corrigiu, porque o manso corrige. E corrige como? Com moleza? Não, com autoridade. Com autoridade. Não é severidade, autoridade. Jesus corrigiu com autoridade. Jesus se calou diante do erro? Não, Jesus não se calou diante do erro. Pelo contrário, Jesus confrontou o erro. Hoje vivemos dias em que quando um pastor, um líder, se coloca à frente para confrontar o erro, logo se levantam pessoas apontando o dedo, levantando palavras dizendo: você é um pastor, você tem que amar. Você diz que é crente, onde está o amor? Você está condenando, você está julgando. Irmãos, a mansidão não nos impede de corrigirmos, de apontarmos o erro. Jesus foi um grande exemplo. Jesus foi um homem que confrontou o pecado e era manso. Era manso. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Agora, por que a mansidão ela é de suma importância para nós? Por quê? Onde usamos a mansidão? Onde usamos? Onde aplicamos a mansidão? Mansidão é algo que no nosso dia a dia ela é usada nos nossos relacionamentos. E é interessante que eu sempre procurei aqui nessas mensagens que tivemos trazer lá do início, primeiramente, o que é, qual o maior exemplo e onde nós executamos, onde nós começamos a manifestar, onde nós aplicamos as dádivas do fruto do Espírito. E quando falamos sobre a mansidão ela age nos relacionamentos. E os relacionamentos iniciam-se dentro de casa. Mansidão inicia-se dentro de casa. É dentro da nossa casa que nós travamos os relacionamentos. É dentro da nossa casa. Marido, mulher, pais e filhos. A menos que seja alguém que viva sozinho, né? Aí ele vai ter que ser manso com ele mesmo. Ele vai ter que cobrar dele mesmo, saber cobrar. Mas isso não vem ao caso aqui. A mansidão inicia-se
dentro do lar. A primeira evidência da mansidão cristã deve aparecer no ambiente familiar. Ser gentil e controlado com os de fora, mas impaciente ou ríspido com os de casa é hipocrisia. O lar é o primeiro campo para o exercício do fruto do Espírito. Você já viu aquele tipo de pessoa que conversa com todo mundo durante o dia? Conversa com os companheiros de trabalho, responde muitas pessoas no WhatsApp, trata vários assuntos e trata gentilmente as pessoas. Mas quando chega em casa, a primeira coisa que a mulher fala, ele vai com agressividade, vai com nervosismo. Aquele tipo de pessoa que tratou muito bem as pessoas durante o dia, mas quando ele está pisando em casa, o cachorro vem, abanando o rabinho para o lado dele, e ele já solta logo um xingamento para o cachorro. O filho vem abraçar, e ele diz: pai precisa descansar. Esse tipo de pessoa são pessoas que não valorizam aquilo que Deus deu a elas, que é o quê? A família. É claro que eu tenho que tratar bem os de fora, mas os da minha casa, eles precisam de tratamento VIP, porque são eles que me aguentam, são eles que estão comigo em todo o tempo. A mulher, o marido, precisam exercer a mansidão um para com o outro. Isso é essencial. E quando a gente fala sobre esse assunto, muita gente às vezes pega e leva na brincadeira, e acha graça porque não é manso, dá risada. Só que isso não pode ser levado na brincadeira. Isso aqui é coisa séria. O esposo não pode ser uma pilha de nervo para com a esposa. A esposa não pode ser uma pilha de nervo para com o esposo. Nós precisamos exercer a mansidão. Nós precisamos exercitar isso na nossa vida. Nós precisamos ter relacionamentos familiares marcados por mansidão. Isso é algo essencial. Pais com filhos, maridos com a esposa, os irmãos entre si, todos devem praticar isso para que o lar esteja em harmonia. Nós vemos, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se eu não suporto os da minha casa, como que eu vou suportar os de fora? Então isso inicia-se no lar. O seu lar precisa ser um lar de mansidão. Você precisa cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa. Esposa, você precisa cuidar bem dos seus filhos, do seu marido, mas tudo isso em mansidão. Precisamos disso. A mansidão é essencial na hora da correção. Nós corrigimos os nossos filhos, mas a correção tem que ser com mansidão. Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Precisamos corrigir os nossos filhos com mansidão. Não podemos dar lugar à ira, porque principalmente crianças aprontam, quebram coisas, rabiscam. Aquilo que é novo é dado a eles, de repente eles estragam. Crianças fazem isso. Isso é ser criança. É interessante aquela comparação que fazem, né, de um menino derrubando um copo de suco em cima da mesa e molha toda a toalha
e faz uma sujeira só. E aí o pai olha para o menino e começa a esbravejar com ele, a brigar com ele, a falar absurdos para ele: seu desastrado, você não viu, você não presta atenção, olha o que você fez, você sujou toda a toalha. E aí então muda a cena e tem uma visita em casa. E a visita tem um filho. E o filho da visita derruba o mesmo copo de suco em cima da mesa. E os pais da criança então dizem: filho, olha o que você fez. E aí o dono da casa diz: não se preocupe, a gente vai limpar, a gente vai arrumar. Não brigue com ele. Isso é uma encenação que por vezes acontece. Existem pais que brigam com seus filhos por alguma coisa que fez. E é claro, corrigir é uma coisa, ensinar é uma coisa. Mas são duros em palavras. Mas quando é alguém que está na sua casa que faz a mesma coisa, ele trata com brandura. E aí o filho começa a olhar e diz assim: poxa, meu pai trata melhor a visita do que a mim. Isso é complicado. É claro que ninguém vai pegar e falar com dureza com a visita, e nem deve. Mas agora com os nossos filhos, a gente precisa ensinar o caminho. A gente precisa corrigir, ensinar, mas sempre com mansidão. Mansidão. Devemos exercer isso no nosso lar. A mansidão evita contendas dentro do lar e fora do lar. Mansidão. É essencial para evitar contendas. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja só, uma resposta branda é a resposta mansa, tranquila. Uma resposta que transmite a verdade, que transmite a seriedade, mas é centrada. Não provoca, não tem provocações, não tem assinte, mas é centrada e com mansidão. Agora, resposta dura, ou seja, agressiva, faz com que a ira se acenda. A mansidão, além de evitar contendas, ela faz com que algumas coisas que já saíram do controle voltem ao normal. Às vezes, a situação está já acirrada e um dos lados cede. Um dos lados começa a agir com mansidão. E aí, isso vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando. Agora, quando tem dois irados, um do lado, outro do outro, vai dar problema. A gente vê muito isso no trânsito. A gente vê muito isso no ambiente de trabalho. A gente vê isso até na igreja. É um grande problema, né? Porque dentro da igreja, às vezes existem pessoas que querem agir com ira ao invés de ser manso. E quando eu vejo alguém dentro da igreja, todo irado, maltratando o irmão, eu penso, se essa pessoa faz isso aqui na casa que chama-se Casa de Deus, imagina na casa dela como é que é. Imagina como que ela age. Se não respeita o ambiente de culto, é todo nervosinho, toda nervosinha. Ah, é que eu estou tendo um dia mau. O que é que Paulo disse sobre o dia mau? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. É preciso fazer isso. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Mas não queira desferir golpes em lugares errados, contra teu irmão, contra tua irmã, contra a membresia da igreja. A exemplo de Cristo, como servo que ele foi, ele nos ensina
a mansidão de uma tal forma que ele lava os pés dos discípulos. Mas o que tem a ver lavar os pés dos discípulos com mansidão? Isso não seria humildade? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas repare que Jesus faz isso e ele está a algumas horas de ser capturado, preso, para ser interrogado e então no outro dia ser crucificado. E ele sabe que a hora está se aproximando. Mas mesmo assim, em um momento de tensão, Jesus exerce a humildade. Por quê? Porque ele se mantém manso, mesmo no momento de tensão. A mansidão precisa ser exercida nos momentos difíceis, porque quando tudo está calmo, ser manso aparentemente é fácil. Agora, e quando a tempestade vem? Jesus dormiu e a tempestade veio e ele continuou dormindo em mansidão. E ele levanta tranquilamente quando acordado, repreende vento, repreende mar e tudo se acalma. Então vejamos que a mansidão é algo essencial nos nossos relacionamentos. Imagine Jesus no barco, os discípulos acordando ele, e ele poderia muito bem dizer: vocês não estão vendo que eu estou dormindo? Por que não resolve esse negócio aí? Ou então, por que não me acordaram antes? Deixaram chegar a esse ponto? Vocês estão doidos? O barco está cheio de água já. Não, Jesus não faz nada disso. Ele se mantém calmo. E ele exerce, efetua a sua autoridade e resolve o problema. Mansidão como resposta ao mal. O mal é algo que nós lidamos constantemente. Nós lidamos com o mal. O mal está aí fora, o mal está em todo lugar. E é interessante que nós, que somos filhos de Deus, servos de Deus, nós não vivemos o mal não nos domina. Pelo contrário, nós combatemos o mal com a palavra. Mas se estivermos na carne, e o que é carne? Carne é a natureza pecaminosa. Nós responderemos o mal com raiva. Mas se tivermos o fruto do Espírito, nós respondemos o mal com mansidão. Mansidão. Não com raiva. Gálatas 6:1, Paulo escreveu: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Surpreendeu alguém fazendo mal? Corrige-o com mansidão. E é interessante que isso aqui, Paulo está falando, não é... A gente tem que ir para o sentido amplo da palavra. Não é tipo, você está andando e viu alguém fazendo algo de errado. Não é só isso. Mas é também no sentido de que alguém fazer o mal para você. Alguém agir com maldade. Alguém agir com mentira. Alguém tentar te lesar. Nós precisamos agir com brandura, com mansidão. Não podemos pagar na mesma moeda. Este mundo hoje é agitado. Nós vivemos em um mundo agitado. Um mundo em que pessoas... Diz assim, uma vez eu li uma frase, né, de uma pessoa crente dizendo que se alguém lhe tacasse uma pedra, ele tacaria um tijolo. E a gente olha e fala, poxa, crente falando isso, crente escrevendo isso. Ainda existe crentes que dizem, eu não levo desaforo para casa. Ainda existe crentes que falam, eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou convertido, mas o meu braço não é convertido. Ainda existem aqueles crentes
Lá que tem o velho homem, a moda antiga, que dizem, eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Que é isso? Que tipo de crente é esse? Pode até ser crente, mas não é transformado. Não tem o fruto do Espírito. Porque quem tem o fruto do Espírito, ele age com mansidão. Ele é manso. Ele sabe lidar com a situação. Ele não vai ser instigado a brigar, a discutir, a ir mais fundo na discussão, a mostrar que tem razão, a dizer, não, eu não vou levar esse desaforo para casa. Eu não engulo sapo de ninguém. É melhor engolir um sapo do que vomitar uma cobra. Pense nisso. É melhor você aguentar. Alguém está se levantando contra você, falando contra você, prejudicando você. E aí você suporta. A ira vai surgir, mas a mansidão vai sobressair. E aí, no final, você vai ver com grande alegria, com grande paz, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Agora, se você agir pela carne, com toda certeza, os desastres que acontecerem, depois você vai pôr a mão na cabeça e vai falar, por que que eu fiz desse jeito? Por que que eu agi assim? Mas aí é tarde demais. Aí já foi. Quantas reportagens a gente vê na TV de brigas de trânsito, uma fechada no semáforo, um carro que encosta no outro, e de repente alguém desce e vai discutir, por causa de uma lata, por mais caro que seja, é lata. Amassa, apodrece, mas tem como comprar outro, tem como arrumar. Enfim, e as pessoas discutem, e por causa disso, de repente, um se lança contra o outro. E ali acontece um óbito. Alguém da família é ferido. E as consequências são terríveis. Tudo por causa do quê? Da ira. Da ira. Mas nós cristãos, nós servos de Deus, nós que fomos chamados para ter uma vida cristã frutífera, temos que agir com mansidão. Seja manso, sempre, sempre. É possível ser firme e manso ao mesmo tempo. Temos que ser firmes. Não devemos, e em nome da mansidão, sermos pessoas que deixam as coisas correrem soltas. Não, não, de forma alguma. Mas a mansidão, ela não anula a firmeza. E aqui é algo interessante, porque a mansidão deve ser características principais de líderes, dentro da igreja. Pastor tem que exercer a mansidão. De vez em quando a gente vê algum pastor aí metido a valente, querer dobrar a manga da camisa, tirar o paletó, dobrar a manga da camisa e partir para a briga. Não, isso não é coisa de pastor. Pastor tem que ser manso, mas tem que agir com autoridade, corrigir, chamar a atenção, sim. Agora, agir com ira, nada feito. A mansidão, ela faz com que a gente tenha um equilíbrio. Um equilíbrio. Vamos lá. A mansidão não se vinga nem se exalta. Mansidão não se vinga, não se exalta. Ela faz com que a pessoa permaneça no seu lugar. Nós vemos pessoas que às vezes estão indo tão bem na empresa, estão indo bem construindo uma família, estão indo bem construindo uma carreira, estão indo bem servindo a Cristo na sua caminhada na igreja.
E essas pessoas, quando a gente olha para elas, nós vemos o quê? Pessoas que estão agindo com mansidão. Pessoas que têm a calma de observar o tempo, as estações, e estão trabalhando. Mas não se exaltam, não se vingam, não tentam se sobressair sobre os outros. A mansidão, ela faz com que as pessoas se contenham no lugar onde Deus a colocou. Nós vemos Moisés, um exemplo de mansidão. Tudo bem, bateu na rocha, tocou na rocha quando deveria falar a rocha, mas Moisés era um ser humano. Aí a gente vê alguns que querem tomar o lugar de Moisés, e esses não são mansos. Esses querem brigar pela posição. Datã, Coré, Abirão. Temos a própria irmã de Moisés e Arão, em certa vez, que estão questionando o porquê de Moisés ter casado com uma mulher cuxita, o porquê disso, e estão questionando e se envolvendo em coisas que não lhe dizem respeito. Por quê? Porque não exerceram a mansidão. O manso permanece no seu lugar, onde Deus o colocou. E quando ele precisa se sobressair sobre uma situação, ele vai se sobressair na direção de Deus, com sabedoria, com autoridade divina, e a bênção vai continuar com ele. Agora, depois de termos falado aqui sobre o que é mansidão, a mansidão de Cristo como exemplo, a mansidão na convivência, a mansidão como resposta ao mal, vamos ver agora como cultivar a mansidão. Como cultivar? Em primeiro lugar, reconhecendo que não é natural. A mansidão, assim como nós já vimos o amor e as outras virtudes do Espírito, não são coisas naturais que nós vamos conquistar pelo nosso próprio esforço. É claro que nós temos que nos esforçarmos. A ação de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo em nós, não nos isenta de buscarmos, não nos isenta de trabalharmos para recebermos tais coisas. Então nós temos que fazer isso, mas temos que ter em mente que é algo que o Espírito Santo produzirá em nós. Porque quando nós temos isso em mente, nós não vamos aí fazer como muitos fazem, meditação, muitos fazem, seguem determinados livros. Tem gente que compra livro de autoajuda. Compra livro de autoajuda para tudo que é coisa. Hoje em dia tem livro de autoajuda para você ser um bom líder. Tem livro de autoajuda para você ficar rico. Tem livro de autoajuda para você exercer a mansidão, ser uma pessoa calma. Livro de autoajuda, ele só funciona enquanto você está lendo. Terminou de ler, acabou. A pessoa está lendo, está fazendo um monte de plano. Terminou de ler, acabou os planos, ou acabaram os planos. Isso é um fato. Mas, quando nós entendemos que dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus, nós vamos buscar, e nós vamos travar relacionamento com Ele. Nós vamos buscar em oração, nós vamos buscar na palavra, nós vamos pedir ajuda divina. Sabe por que muita gente vive uma vida cristã durante muito tempo na igreja, participa de tanta coisa, participa da ceia, mas basta uma coisinha para tirar ela do sério. Ela chuta tudo para o alto, ela fala o que não deve e não muda. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa ainda não entendeu que precisa se aproximar de Deus, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo.
ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele age na nossa vida apenas para nós profetizarmos, falar em línguas, exercermos os dons espirituais. E não é isso, pregarmos com eloquência, cantarmos de uma forma que Deus receba. Não, o Espírito Santo nos enche para que nós tenhamos uma vida de piedade diante de Deus, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para cultivarmos uma vida de mansidão, precisamos entender que é fruto do Espírito, dependemos dele. É ele quem vai gerar em nós. Submetendo-se diariamente à palavra e à direção do Espírito. Tiago escreve, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Vejamos, a palavra deve ser recebida com mansidão. O Senhor trata conosco, trata com a nossa vida, Ele trata com todo o nosso ser, através da palavra. E essa palavra tem que ser recebida com mansidão. E o que é isso? Como que eu recebo a palavra com mansidão? É não ficando bravo com quem está pregando. É não questionando quem está pregando. Não, não é isso. É não questionando quando eu ler a Bíblia. Não, não é isso. Receber a palavra com mansidão é submeter-se à palavra. É executar a palavra, é pôr em prática a palavra, é viver a palavra. É estar debaixo da obediência que Deus exige à sua palavra. E assim, nós a recebemos com mansidão. E como tudo na nossa vida é movido pela palavra e pela oração e pela palavra, nós precisamos orar. Orar a Deus. Orar todos os dias. Orar com um coração contrito, orar com um coração ensinável, orar pedindo que o Senhor haja na nossa vida e nos torne manso, dome esse ser que há em nós, essa natureza que há em nós, esse cavalo selvagem que há em nós. Nós precisamos disso. É só o Espírito Santo, irmãos. Assim como um domador pega um cavalo chucro, birrento, que coiceia, que morde, que se lança contra as pessoas e ele consegue domar aquele cavalo. E ele doma, o cavalo obedece por causa do quê? Primeiro por causa do ensinamento, mas há algo que vai na sua boca, que é chamado freio, e aquilo machuca quando é puxado, e ele sente dor e ele tem que parar, e ele fica manso. O Espírito Santo não causa dor em nós, não, mas ele tem que ter as suas rédeas na nossa vida. Irmãos, nós somos seres indomáveis, humanamente falando, mas nós somos seres que quando o Espírito Santo habita em nosso coração, ele nos faz andar naquilo que ele mesmo preparou para nós. A ação divina na nossa vida é essencial. Não queira agir somente pelo seu próprio esforço. Existem regrinhas, né? De vez em quando eu vejo uns pastores falando isso, e pode até funcionar, mas olha, quando você pensar em falar alguma coisa, conta até 10. Não, quando você pensar em falar alguma coisa, pense, é do agrado de Cristo, Jesus me dá graça para eu não responder da mesma forma que ele se dirigiu a mim. Senhor, me dá graça para não contra-atacar. Senhor, me dá graça. Quando nós fazemos isso, com toda certeza, a mansidão, ela começa a nos dominar. Porque isso é a ação do Espírito Santo.
Paulo, um homem de tão zeloso que era pela lei, ele agredia pessoas, ele arrastava pessoas pelas ruas, ele açoitava pessoas. Este homem se submete a Cristo, é dominado por Cristo, tem uma mudança total na sua vida. E é ele quem escreve para os Gálatas. É ele que, com um espírito de mansidão, funda e pastoreia várias igrejas, doutrina várias igrejas, porque o Espírito de Deus operou na vida dele. Que esse Espírito opere em nossa vida, que a mansidão seja gerada em nós, que sejamos pessoas mansas, que em um mundo tão pilhado, tão cheio de ira, tão problemático, nós sejamos pessoas diferenciadas, nós sejamos pessoas que ajam totalmente diferente do que os mundanos fazem. Sejamos pessoas mansas para a glória de Deus. Se coloque de pé.